Evangelho de João, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou:
disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, vai contar da conversão da mulher samaritana, aquela mulher pecadora, né, que tinha ali passado por vários relacionamentos, era uma mulher ali que não tinha uma boa aceitação dentro daquela sociedade, porque ela tinha ali tomado o marido de outras mulheres. Jesus testifica isso: olha, vai e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, porque o que você tem não é teu, você tomou de alguém aí. Então ela ali começa a ouvir a mensagem do Senhor Jesus e ela começa a abrir o coração para aquilo que Jesus está falando. E ela então ali crê no Senhor Jesus, porque a conversa que ela tem com Jesus, ela vai ali cada vez mais abrindo o coração, e cada vez mais que ela abre o coração, mais Jesus vai de encontro às necessidades dela. E ali ela tem uma conversão, ela vai até a cidade, ela começa a chamar todos: olha, venham ver, um homem aqui não é esse, o Cristo, ele tem me dito tudo quanto eu tenho falado. Então sai toda aquelas pessoas daquela cidade e começam a ouvir Jesus ensinar, e depois eles mesmos dizem para a mulher: olha, não é mais pelo que você falou que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido Jesus. Você precisa ouvir Jesus, nós precisamos ouvir Jesus. Mas pastor, como é que a gente ouve Jesus nos nossos dias? Naquele tempo Jesus estava ali fisicamente, mas e agora? Agora Jesus está conosco através da sua palavra. Lembra do capítulo 1, João fala: ele é o verbo de Deus, e este verbo, que é esta palavra que ele deixou para nós, nos revela quem ele é. É através da Bíblia Sagrada, através do conhecimento da palavra de Deus, que eu conheço a Deus e que Deus vai falar as minhas necessidades, Deus vai falar o meu coração, o Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa em que eu vou nascer de novo, em que eu vou ter minha vida transformada pelo poder de Deus. E aqui Jesus, então, quando ele está se dirigindo depois em viagem novamente, aparece um oficial, né, do rei, e clama para ele: olha, vem até a minha casa, o meu filho está lá à beira da morte. E Jesus então libera uma palavra de vida para ele: vai que o teu filho vive. E aquele homem crê na palavra do Senhor Jesus Cristo e vai embora. E quando ele chega em casa, o filho está curado. E ele pergunta: olha, que horas que ele se sentiu melhor? Olha, ontem por volta da hora tal. E ele entendeu que foi naquela hora que Jesus liberou uma palavra de vida sobre o seu filho. Você precisa crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Creia na palavra de Deus e você também vai viver milagres na sua vida. Em nome de Jesus.